Neste exemplo, mostre que a série 1 sobre n vezes n mais 1, com n indo de 1 ao infinito, é convergente e calcule a sua soma. A solução é a seguinte. Note que essa série ela não é uma série geométrica. E assim, voltamos à definição de uma série convergente e calculamos as somas parciais. Um detalhe é que se a gente expandir essas somas parciais até um certo n, a gente observa que podemos simplificar essa expressão, né? Usando a decomposição em frações parciais. Então, esse último termo aí, o AN, que é igual a 1 sobre n vezes n mais 1, utilizando frações parciais, podemos decompor ele como sendo 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1. Então, temos o seguinte, Sn é o somatório com i indo de 1 a n, de 1 sobre i vezes i mais 1. Isso é a mesma coisa que o somatório de i com i indo de 1 a n, de 1 sobre i menos 1 sobre i mais 1. Então, expandindo esse somatório aí e fazendo o nosso i variar de 1 a n, podemos observar que para i igual a 1, isso fica 1 menos 1 meio. Para i igual a 2, temos que isso é igual a 1 meio menos 1 terço. Para i igual a 3, isso é 1 terço menos 1 quarto, e assim sucessivamente até o último termo, que é 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Uma coisa interessante que acontece é que a parcela menos 1 meio se cancela com mais 1 meio, menos 1 terço se cancela com mais 1 terço, menos 1 quarto se cancela com mais 1 quarto, e assim sucessivamente. E o menos 1 sobre n cancela com 1 sobre n, sobrando apenas o menos 1 sobre n mais 1 como última parcela. Então, podemos observar que esse somatório aí, a Sn, ela se resume a 1 menos 1 sobre n mais 1. Observe que os termos se cancelam em pares. Este é um exemplo de uma soma telescópica. Por causa de todos os cancelamentos, a soma retrai-se como um antigo telescópio em apenas 2 termos. Então, tomando o limite de Sn quando n tende ao infinito, isso é a mesma coisa que calcular o limite de 1 menos 1 sobre n mais 1, quando n tende ao infinito. E a gente sabe que o limite da diferença é a diferença dos limites, e o limite de uma constante é a própria constante. Então, isso é igual a 1 menos o limite de 1 sobre n mais 1 quando n tende ao infinito. E isso é igual a zero. Então, temos que esse resultado desse limite é 1 menos 0, que é igual a 1. Portanto, a série dada é convergente. E o somatório de 1 sobre n vezes n mais 1 com n indo de 1 ao infinito, isso é igual a 1. Portanto, convergente, né? Bom, a figura 3 ilustra esse exemplo mostrando os gráficos da sequência de termos AN, que é 1 sobre n vezes n mais 1, e a sequência Sn das somas parciais. Note que o AN vai a 0, já o Sn ele vai a 1. Então, o gráfico mostra exatamente isso. A sequência AN em pontos azuis convergindo para 0, e a Sn em pontos vermelhos se aproximando quando n é muito grande do 1. Então, visualmente, a gente percebe a convergência dessa série e coincide exatamente com o que a gente calculou acima. A série está convergindo e convergindo para 1.